Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Vamos ficar bem informado no que é notícia no Brasil e no mundo. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, protocolou uma representação formal junto à Polícia Federal. A queixa foi feita após o aumento expressivo de ameaças contra a sua integridade física e a de outros membros da Corte Suprema. De acordo com Dino, as intimidações começaram a se intensificar logo após a apresentação do seu voto no julgamento que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus acusados de tentativa de golpe de Estado. A representação formal relata que milhares de postagens em redes sociais passaram a incitar ataques letais contra ministros do STF e seus familiares, além de sugerirem a destruição da sede do tribunal. Parte dessas mensagens faz alusão ao Nepal, país asiático, que nos últimos dias vive uma escalada da violência nos protestos contra o governo. A representação da PF destaca que os ataques ultrapassaram o campo da crítica política e configuram incitação direta à violência, colocando em risco a segurança de autoridades públicas e a estabilidade institucional. Dino solicita que a Polícia Federal adote todas as medidas cabíveis para identificar os autores das postagens, inclusive com o uso de ferramentas de rastreamento digital. O documento foi anexado ao processo e já está sob análise da PF, e a expectativa é que as investigações avancem com rapidez, dada a gravidade dos fatos e o potencial de risco à ordem democrática. E quem deve pensão para a ex-mulher deve ficar um pouco mais atento ao sistema de monitoramento facial da Prefeitura de São Paulo. O Smart Sampa, montado para o reconhecimento facial de foragido da Justiça, não deixa escapar ninguém. Atualmente, a cidade de São Paulo conta com mais de 30 mil câmeras espalhadas pela cidade, incluindo nas motocicletas da Guarda Civil. O sistema utiliza o reconhecimento facial das câmeras para identificar pessoas foragidas da polícia. Quando alguém é identificado, as autoridades são acionadas e realizam a prisão. A prefeitura afirmou que o sistema ajuda a aumentar a segurança e a diminuir a impunidade dos criminosos. Mas as estatísticas revelaram este outro lado. O sistema Smart Sampa ajudou a encontrar homens que estavam na lista nacional de procurados por serem devedores de pensão alimentícia. Um levantamento apontou que a cada 10 foragidos apreendidos pelo sistema de monitoramento, 4 estavam em débito com os filhos. Em apenas 6 meses, mais de 1.000 homens foram detidos. O Smart Sampa é uma das principais bandeiras de segurança do prefeito Ricardo Nunes. Há 8 anos, o estado de São Paulo registrou uma média diária de 65 prisões de pais que não pagavam a pensão para os filhos. Com o reconhecimento de criminosos e pais irresponsáveis, o Smart Sampa se tornou o principal meio de combate à criminalidade em São Paulo. Bombardeada pela publicidade de ultraprocessados, a obesidade disparou nos últimos anos entre crianças e adolescentes, superando até mesmo a desnutrição. O Unicef alertou sobre um aumento da obesidade entre crianças e adolescentes, chegando a 9,4%. Pela primeira vez, a prevalência global de obesidade entre pessoas em idade escolar supera a de desnutrição, que é de 9,2%. Claro, é bastante chocante. 1 em cada 10 crianças vive com obesidade. 1 em cada 5 crianças vive atualmente com sobrepeso. Em termos numéricos, o número de crianças afetadas pela obesidade em todo o mundo é de 188 milhões. Esses números são bastante chocantes. Entre 2000 e 2022, o sobrepeso disparou. O número de jovens de 5 a 19 anos afetados por essa condição dobrou de 194 milhões para 391 milhões. E o aumento é ainda mais acentuado no caso da obesidade, uma forma mais grave de sobrepeso, associada a distúrbios metabólicos, como diabetes e certos tipos de câncer, que às vezes é acompanhada de baixa autoestima, ansiedade e depressão. Em 2022, 8% das pessoas de 5 a 19 anos eram obesas em todo o mundo, ou cerca de 163 milhões. No ano 2000, eram 3%. O Unicef culpa a indústria de alimentos ultraprocessados e suas práticas comerciais voltadas para o lucro.
O mais importante é que os governos precisam aprovar leis para regulamentar os produtos e práticas empresariais. Isso inclui medidas desde a rotulagem nutricional na frente da embalagem até restrições de marketing, impostos sobre bebidas açucaradas e melhorias significativas nos ambientes de alimentação escolar. O Unicef admite que esses produtos costumam ser mais baratos do que alimentos frescos, mas insiste que a culpa não é das crianças ou de suas famílias, mas de uma falha da sociedade. A Agência da ONU para a Infância também rejeita o mito que cerca os esportes, afirmando que é impossível escapar das consequências da má alimentação apenas com atividade física. Historicamente, a prevalência de sobrepeso em crianças e adolescentes era maior nos países desenvolvidos. Mas desde 2000 a diferença diminuiu, com as taxas de obesidade disparando em algumas ilhas do Pacífico, onde as importações estão substituindo produtos tradicionais. Para alguns países, isso representa um golpe duplo, com a coexistência de desnutrição e obesidade. Isso ocorre em algumas áreas de crise humanitária e conflito, onde grandes empresas doam grandes quantidades de ultraprocessados para promover sua imagem e crianças famintas só têm acesso a alimentos prejudiciais à saúde. Um estudo apontou que as ilhas brasileiras estão entre as mais importantes do mundo em relação à presença de animais marinhos endêmicos, aquelas espécies que são exclusivas de uma região. A pesquisa cita como destaques do país os arquipélagos de Fernando de Noronha, em Pernambuco, São Pedro e São Paulo, a cerca de 1.100 quilômetros de Natal, e a Ilha da Trindade, no Espírito Santo. Segundo um dos membros da rede de especialistas em conservação da natureza e pesquisador do Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo, o estudo propõe um novo conceito para analisar a presença de espécies endêmicas. A nova abordagem inclui não só espécies exclusivas de uma ilha específica, mas também aquelas que ocorrem em um conjunto de ilhas de uma mesma província biogeográfica e que não colonizam áreas continentais próximas. Ele conduziu o estudo em parceria com pesquisadores da Universidade de Miami e contou com o apoio da Fundação Grupo Boticário. Parte das análises foi realizada em recifes mesofóticos, ambientes marinhos situados entre 60 e 150 metros de profundidade. Nesses locais, a presença de luz fica reduzida e a fauna apresenta características peculiares. Segundo os pesquisadores, a mudança de abordagem permite entender melhor a relação das espécies com essas regiões, o que pode se refletir nas ações de conservação marinha. De acordo com o estudo, 12% da biodiversidade mundial de peixes de Recife é formada por espécies endêmicas de ilhas. Ilhas que ficam distantes da costa podem apresentar conexões genéticas mais fortes entre si do que com regiões continentais próximas. Além das ilhas brasileiras, os pesquisadores citam como exemplo Santa Helena e Ascensão, territórios britânicos ultramarinos, as Galápagos, no Equador, e Rapa Nui, no Chile. De acordo com os especialistas, pequenas alterações em ilhas podem causar grandes consequências para espécies que vivem somente naquela região do oceano. O desaparecimento de cada espécie pode gerar um efeito cascata e provocar desequilíbrio ecológico. Esta edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter muito bem informado. Nos encontraremos novamente às 2h50 com mais notícias. Até lá!